Vamos aprender sobre teorias demográficas. O primeiro cara a pensar sobre teorias demográficas foi Thomas Malthus, século XVIII. Era um economista e era pastor. Então, ele vai pensar sobre as teorias demográficas de forma religiosa. Ele não tem nada radical para dizer, vocês não vão ter filhos porque causa problema ou é consequência da pobreza, como a gente tem nas outras teorias demográficas. Ele vai ter um controle moral. O que seria um controle moral? São conselhos. Ele aconselha as pessoas a não se casarem jovens e ter abstinência sexual para que não tenham tantos filhos assim. Por quê? Porque dentro da teoria dele, os alimentos crescem de forma aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, e a população, de certa forma, se continuasse assim, ia crescer de forma geométrica, e não teríamos, assim, alimentos para todos os filhos, para a quantidade de filhos que seriam a média que ele calculou. Por que essa teoria não dá certo? Porque a gente tem a Revolução Verde na década de 40 e 50, e a produção de alimentos aumenta, e por isso Thomas Malthus errou a sua teoria. Em contrapartida, a próxima teoria vem a neomalthusiana, que é um pouco mais radical, mas pega muito da base de Malthus, que é planejamento familiar. Os métodos contraceptivos cai drasticamente essa quantidade de natalidade, mas a mortalidade também cai. Num país que eu tenho muitos filhos, vamos fazer uma restrição de filhos de forma efetiva. O governo vai intervir nisso. Aonde é feita essa restrição de filhos? Lá em 1979, na política de filho único na China, o Japão também fez isso. Que é um tiro no pé, porque depois vai estourar na pirâmide etária na população economicamente ativa. Uma coisa muito importante é que o Enem adora a pobreza. Segundo os neomalthusianos, o que causa a pobreza é a quantidade de pessoas, é a média alta de filhos, diferente dos reformistas marxistas que dizem que a consequência disso é os filhos. Fica esperto nisso. O que pensa o reformista marxista? São sinônimos, eles podem usar a mesma coisa. A distribuição de renda, se tu tem uma quantidade de filhos elevada, não vai ser de igual forma. E o Estado deve investir em educação e saúde. Para fazer o quê? Para informar a população sobre planejamento familiar, sobre a quantidade de filhos, porque o grau intelectual que a mulher tem, quanto mais a mulher estuda, menos filhos ela tem. Quanto melhor é a condição socioeconômica, menos filhos as pessoas têm. E por último, década de 70, ecomalthusiano, quanto mais pessoas... Isso aqui é lógica, né? Porque geografia é lógica, tu sabes disso. Ecomalthusiana, quanto mais eu tiver pessoas em um lugar, mais eu vou utilizar os recursos naturais. A gente sabe que os recursos naturais são finitos, portanto, se eu tiver uma quantidade muito grande de pessoas, vão esgotar esses recursos naturais. Beleza? Um mapa conceitual bem resumidinho, depois eu vou colocar uma foto ali para vocês e segue o jogo. Tchau!